Estamos de volta para conversar com vocês sobre este assunto que é a possibilidade de montar um negócio próprio, tá? Desde já peço que, se puderem, deixem um like neste vídeo. Se puderem, façam algum comentário. Acho que só esse um assunto sério, um conteúdo sério, já é válido um like. Só estou reforçando, gente, porque realmente às vezes nós esquecemos de deixar um like em um vídeo que às vezes achamos interessante também. Então, gente, de volta aqui com o nosso assunto sobre montar ou não montar um negócio próprio, tá? Gostaria de estar reforçando aqui alguns pontos importantes, tá? Tipo, como eu já comentei, a questão do contexto social e familiar de cada um microempresário, tá, gente? Eu quero dizer com isso que é muito bom a gente se espelhar em outras pessoas que estão com negócios montados e que estão dando certo, tá? Estão vendendo bem, estão com uma boa taxa de crescimento, tá, gente? Mas uma coisa importante, gente, cada um microempresário tem um contexto social diferente do outro, tá? Então eu quero dizer com isso que o que sucede a um não exatamente sucederá ao outro, tá? Não necessariamente, a palavra é essa, tá? Porque o resultado de diz muito sobre o contexto familiar e social da vida de cada um deles, tá? Então o importante é isso. É bom você observar negócios que estão em curso, dando certo, em momentos de sucesso, é bom. Mas faça seu planejamento baseado em cima da sua realidade, da sua disponibilidade, na realidade da sua família, tá? Na rotina da sua família, na rotina da sua própria vida, tá? Caso for uma pessoa solteiro, tá? E isso junto com as práticas que você vier, as boas práticas que você vier a praticar no seu negócio, lhes trará um ótimo resultado, tá? Muitas vezes até melhor do que aquele que você tanto se espelha, tá? Mas às vezes pode ser que seja um resultado mais tímido do que aquele que você está observando. Mas não menos importante, não menos relevante, tá? Mais tímido, mas muito importante, satisfatório para você e para o começo do seu negócio, tá? Então é isso, gente. Às vezes vemos pessoas com negócios dando certo, vendendo, lucrando, mas às vezes, gente, tem coisas que estão por trás daquele comércio que nós não sabemos. Às vezes são pessoas que às vezes o esposo ou a esposa tem uma outra renda para ajudar, para complementar, tá? Isso faz uma alavancagem muito grande no comércio, tá? Às vezes um filho pode dar um suporte financeiro, tá? Um parente, um irmão, e aquilo faz com que o crescimento daquele negócio esteja em um ritmo acelerado, tá? Mas possa ser que eu ou você, uma pessoa não tenha essas possibilidades, essas estruturas extras, tá? Então, muita cautela na hora de comparar também os negócios, tá? Como dito, monte suas estratégias, tá? Seu planejamento dentro da sua realidade, tá? Dentro do seu contexto familiar, dentro do contexto da realidade da sua vida, tá? Uns sempre têm mais ou menos condição do que outros, mais ou menos disposição do que outros e mais ou menos ajudas, né, de outras pessoas também, tá? Não quer dizer com isso que se você não tiver essas características de pessoas que possam lhe dar um suporte, seja ele financeiro,
né, um suporte prático no trabalho, não quer dizer que você não vai montar o seu próprio negócio por causa disso, tá? Mas é bom planejar dentro da realidade própria, do próprio contexto familiar em que você vive, tá? Isso é muito relevante e importante para o sucesso do seu trabalho, do seu novo negócio, tá? O seu contexto familiar, a sua rotina, tá? E as suas possibilidades reais, tá, gente? Evitar vender bens para montar negócio, tá, gente? Carro, casa. Pedir dinheiro emprestado, gente, essa é a última opção. Não vou dizer que não faça. Se tiver que pedir, se tiver que buscar linhas de crédito para investir, que seja em entidades tipo banco, tá? Bancos públicos, privados, evitar jamais pedir de pessoas, tá? Mas o bom mesmo é que não faça assim, tá? Como eu falei, se é solteiro, tem um carro, quer vender para montar um negócio, até tudo bem. Casa jamais, independente se é casado ou solteiro, jamais, tá? Não é necessário, assim já estará começando errado. Mas no caso que é solteiro, um carro, tudo bem. Se é casado, não, porque põe na sua cabeça que o carro é para apoiar a sua família, tá? Apesar de você ter comprado, ser seu, mas é algo que é da família, então não é necessário, tá? Monte um negócio dentro das suas possibilidades, tá? Também não é necessário ter um grande capital, tá? Um negócio bem montado, bem planejado, se tiver que dar certo com muito, com pouco também dá certo. Os maiores negócios que tem foram os negócios que começaram de baixo, com pouco capital, tá? Foram crescendo e aumentando ao longo do tempo. Uma das coisas mais importantes no sucesso de um negócio, gente, é longevidade, tá? Aquela coisa que eu falei desde o início do vídeo. Tempo de rodagem, tempo de duração, tempo de portas abertas, tá? Então é assim, de pouco a pouco, tá? Há pessoas que começaram com uma simples oficina, por exemplo, nem vender produto não vendia, foi indo, começaram a vender. Hoje em dia são líderes, né, de segmento, do seu segmento a nível de Brasil, tá? Então assim, porque se manteram de portas abertas e foram crescendo aos poucos, tá, gente? Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado, tá? De alguma forma, pessoas que estão com esse planejamento, tá? E se preparando para montar negócio. A escolha do tipo de negócio, né, que você quer montar, qual tipo de produto você vai vender, também é essencial e importante, tá? Se você tem pouco dinheiro, né, poderiam estar fazendo comparação assim, quem só tem um tiro, tá, para acertar o alvo, deve ser bem mais criterioso, tá, gente? Não é que se tem bastante dinheiro não vai deixar de ser criterioso, não, também, e muito. Mas se só tem um dinheiro, tá, foi algo que você levou anos para juntar, se preparando, então, gente, é necessário dobrar o cuidado. Então, gente, eu acho importante você escolher ramos, né, de bens de consumos essenciais, tá? E de primeiras necessidades, como é o caso de alimentos, né, gênero alimentícios, roupas, por exemplo, né? Seja lá, por exemplo, uma galeteria, um frigorífico, quer dizer, a possibilidade, gente, de dar certo é maior, porque há um consumo muito grande desses produtos, uma rotatividade muito grande. A pessoa compra daqui não, no outro dia, ou com 2, 3 dias já tem que comprar novamente. Então, se torna mais viável, né, de um negócio desse tipo dar certo, tá? É lógico que outros produtos também podem dar certo, mas existem produtos, gente, que o cliente vai comprar se quiser, mas na verdade não é de primeira necessidade, até mesmo porque ele já tem um em casa. Ele vai comprar só para substituir, tá? Vai tirar aquele e pôr aquele lá no lugar, vai deixar de usar esse e usar aquele. Então às vezes é algo que é necessário um grande motivo para a pessoa comprar, enquanto bens
primeiros consumos essenciais, como alimentação, por exemplo, a pessoa é obrigada a comprar, tá? Então a possibilidade é maior. Outra coisa, gente, muito importante também é o contexto familiar, social da pessoa, que divide bem alguns resultados, tá? Quando investe em um negócio. A questão conjugal, se a pessoa é solteiro, tá, gente? Planejamento é um, contexto é um. Se a pessoa é casada, tem família, tem filhos, o contexto já é outro. As responsabilidades já são outras, tá? O solteiro, o jovem, ele tem mais facilidade, tá? De testar negócios, tá? De investir em negócios, porque caso algo dê errado, ele não sofre tanto impacto. Inclusive ele tem a casa do pai, da mãe, para voltar, recomeçar, ter. É diferente do contexto da pessoa que tem família, que vai montar negócio, né? Aí o planejamento já é outro, tá? Aí já entra todas essas questões que eu falo. Alinha bem as coisas. Se algo não tiver completamente alinhado, espera mais um pouco. Ainda não monte o próprio negócio, tá? Porque é necessário fazer as coisas certas para que a possibilidade de um negócio próprio dar certo seja aumentada, tá? Então, é isso. Às vezes, a melhor opção para alguém que quer montar um negócio, naquele momento, é não montar um negócio. Pelo menos naquele momento ou por hora, tá? Por algum motivo. É algo que ainda precisa passar por ajustes, tá? Seja ele lá qual for o motivo. Às vezes o capital, o dinheiro, algumas coisas no contexto familiar, em relação ao tempo, tá, gente? Um terceiro item, gente, é evitar colocar negócios com muita dependência de outras pessoas para tocar esse negócio, tá? Então veja bem, não é bom depender muito de outras pessoas. Caso haja necessidade e a pessoa dependa porque trabalha, tem uma outra renda, a princípio não é viável deixar o trabalho para ficar só naquilo, é preciso esperar realmente o negócio deslanchar, começar a gerar uma grande renda para que essa pessoa possa se desvincular do trabalho, focar só naquilo. É prudente isso aí, ainda não sai do trabalho, ainda, né? Então, caso precise colocar pessoas para trabalhar, é importante, gente, que se tenha acesso a ferramentas que vão ajudar nessa rotina, tipo aplicativos, tá? Programas de controle, de estoque, de venda, até mesmo câmaras de segurança, para que você possa ter um controle maior sobre a rotina do seu trabalho. Então é importante isso aí. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, por estarem comigo até aqui neste vídeo. Se puderem, deixem um like, façam algum comentário. Acho que só por ser um assunto sério, um conteúdo sério, já é válido um like. Só estou reforçando porque realmente às vezes nós esquecemos de deixar um like em um conteúdo que achamos interessante também, tá? Fique com Deus, tudo de bom para vocês.